intestino, os exames do coprológico funcional com o exame de microbiota intestinal. Então, eles são complementares e não substitutos. Hoje a gente vai falar de intestino, esse tema que tantos pacientes nossos sofrem e que a gente, como clínicos, sabemos da importância desse intestino em várias questões de saúde. Agora, vamos entender se é causa ou se é consequência. E hoje é dia da gente correlacionar os sintomas com os exames do coprológico funcional com o exame de microbiota intestinal. Para a gente lembrar um pouquinho, a diferenciação do coprológico para o de microbiota intestinal é que o coprológico ele faz um raio-x, vamos dizer assim, do cocô, ele dá uma olhada na estrutura, enzimas, está com descamação, qual é o pH, está com sangue oculto, entender se tem células epiteliais. Várias vezes a gente consegue pedir juntamente com o parasitológico, que é a pesquisa de fungos, para entender se também tem uma desbiose não só por bactérias, mas por uma questão fúngica também. Já o de microbiota eu vou ver a parte das bactérias específicas, boas e ruins naquele exame, seja para adequar a alimentação, adequar os probióticos e até mesmo os antioxidantes, como por exemplo no caso de uma inflamação intestinal. Então, eles são complementares e não substitutos. O que a gente tem muito no caso de intestino? Vem o pessoal ou com diarreia demais, diarreia crônica, que já tentou, por exemplo, verificar se não é uma infecção alimentar, se não foi algo mais sério como um clostrídio botulínico, Então, às vezes é por ansiedade essa diarreia, ou esse pH que está muito baixo, que a gente já vai ver aqui. A constipação, então a constipação crônica também, passar mais de 2, 3 dias sem ir ao banheiro, não só pontualmente porque foi viajar, e sim, isso já é hábito da pessoa. Já tive pacientes com mais de 15 dias, 45 dias, imagina, sem evacuar. Distensão abdominal, então vamos entender se é gases, se é falta de enzima, se essa pessoa não digere bem aquele alimento especificamente, se tem um excesso, de um tipo de bactéria, como por exemplo excesso de Firmicutes, ou se vai ter alguma bactéria patogênica também. Perda de memória, várias questões de desbiose impactam ali na sensação de dar branco, mas a questão intestinal também tem a ver com falta de vitamina, seja na falta de absorção ou seja também na dificuldade desses nutrientes estarem trabalhando entre si, como pessoas com gastrite, a acidez dos medicamentos, como a família dos prazóis, depletam muito a vitamina B12, Coceira anal, que pode ser de parasitas, pode ser também desse pH que está muito ácido e vai alterando esse tecido, essa mucosa, então também pode dar irritabilidade, coceira. As dermatites na pele também, que a gente pode entender se existe uma questão fúngica, uma questão de desbiose, uma própria questão também de infecções, tá? Então a gente vai trabalhando toda essa parte. Normalmente são esses os sintomas principais que vem trazendo o paciente no consultório da parte intestinal. Além disso, a gente vai sempre entender qual é a diferença de cada um dos exames. Aqui a gente já vai começar com o do coprológico funcional. O que ele começa a ver? Pesquisa de sangue oculto. E você pode até perguntar para o paciente na anamnese: você visualiza sangue, o sangue é escuro, o sangue é vívido. Vamos lembrar que se é vívido é na parte final do intestino, então pode ser uma hemorroida, uma veinha que estourou, Claro que se for muita quantidade também, tem que sempre sugerir para poder ir no médico. O sangue nunca é algo para se passar batido, tá? Mas às vezes o cocô tá duro, tá muito ressecado, tá constipado, aí força, como tem uma vascularização muito grande no ânus, pode sangrar. Mas se for sangue mais escuro, normalmente é do trato gastro superior. Daí sim pode ser uma úlcera, pode ser alguma outra questão no estômago principalmente. No caso do coprológico não vai dar, é importante porque o paciente pode ser sangue oculto, ou seja, ele não está visualizando. E aqui pode ser um indicativo que tem uma lesão no trato gastrointestinal dele, para a gente também detectar precocemente, às vezes um câncer ou outras condições, uma doença de Crohn. Aparecer o sangue oculto é importante indicar para o especialista no caso do
ácido gástrico. Digestibilidade desses alimentos, então a gente também vai conseguir ver no coprológico a parte das enzimas digestivas. Análise da flora intestinal. O coprológico ele não vai me dizer as bactérias específicas como o microbiota vai me dizer, mas ele já vai colocar uma flora iodófila, que já vai ser, né, que eu tenho uma questão de um Clostridium provavelmente. Ele já vai colocar ali como que estão os ácidos orgânicos, se está exagerado, está aumentado, é indicativo de uma desbiose. Pode ser muitas vezes que já apareça lá, tem leucócito, tem sangue, tem que vai ser o sangue oculto, mas também tem hemácias, tem fungos. E aí, se tiver fungo, vai aparecer, por exemplo, cândida. Então, a gente consegue entender um pouco, sim, da flora intestinal nesse exame. Também a gente vai conseguir avaliar pH, mucina e as enzimas aqui digestivas, mas a parte de células epiteliais é muito importante. pH, se o pH está baixo demais, ou seja, está muito ácido, para a gente relembrar, pH ácido vai ser até 7, o 7 já é neutro, do 7 para frente, aí alcalino, né? Então, o bom é estar entre 6,5 e 7,5, de preferência 7, 7,5. Muito ácido, principalmente abaixo de 5, já pode ser considerado intolerância a carboidrato, mas se a pessoa tem diarreia e acidez, é bem provável que a diarreia está vindo da acidez. Mas tem pacientes que têm um pH de 6, e não tem diarreia, ou seja, o pH está sendo provavelmente por excesso de liberação de ácido no estômago, que ao cair para o intestino ainda está em grande quantidade e daí sai no cocô. Vamos lembrar também que o estômago foi preparado para acidez, o intestino é o quê? É para estar passando tudo alcalino nele, né? A mucosa desse intestino não está preparada para viver de ácido. Então, se o cocô está ácido, é porque passou todo ele ácido durante o intestino. Isso vai começando a descamar, né? Vai começando a agredir esse tecido intestinal, podendo trazer o que a gente chama das células epiteliais. Está fazendo esse peeling, vamos dizer, né? Essa descamação. E está aparecendo no exame do coprológico, já que foi uma amostra de cocô, essa descamação do tecido. Mucina. A mucina protege essa paredinha do tecido, tá? Do intestino. E se está saindo muita mucina, vai aparecer 3 maisinhos, por exemplo, no exame, aqui pode ser excesso desse muco. E aí esse excesso de produção de muco é sintoma de inflamação intestinal. As enzimas digestivas vão ser separadas por carboidrato, proteínas e gorduras. As células epiteliais, essa inflamação já está tão forte que já descamou, então vai ter uma gravidade dessa inflamação, porque não é só o muco protetor que saiu, a mucina, chegou a sair a célula epitelial. Então, realmente, essa inflamação está grande. Não saiu mucina, não saiu célula epitelial, mas o pH está baixo. Vamos cuidar? Porque se ele continuar ácido, ele vai começar a degradar essa mucina e vai começar a descamar esse tecido do intestino. Então, a gente pode ir vendo os momentos de prevenção e de tratamento. Se esse pH, pessoal, tá muito baixinho, então abaixo de 7, a gente vai colocar alguns alimentos que melhoram essa acidez. Batata, cenoura, a couve, limão, por que tá aqui? Porque apesar dele ser cítrico, ele tem um efeito alcalinizante quando ele cai no estômago. Então, se a acidez que eu falei para vocês do cocô é por excesso de ácido do estômago, é importante que eu também regularize a acidez do estômago. A batata, ela vai alcalinizar as fezes, tá? Ela vai diminuir a acidez. Então, só vou corrigir aqui que estava digitado diferente. A cenoura, ela é muito também anti-inflamatória pelo teor de vitamina A dela. Então, ela também é alcalina. Tá com crise de gastrite, tá, né, sentindo muita queimação. Batata. Seja a água da batata, seja comer um purezinho de batata, né? Mas vai ser importante ter a batata no dia a dia desse paciente. Cenoura também, abóbora também, ainda mais cozidas. A couve vai ajudar a alcalinizar e o limão vai fazer esse efeito, apesar de ser ácido, ao cair no estômago vai alcalinizar. Então, a gente pode adicionar na água, no suco, nos chazinhos. Pepino também ajuda a alcalinizar.
Pode estar na salada ou pode estar no suco. E o abacate, além de ajudar a alcalinizar, a gente só tem que tomar cuidado se esse paciente não está com diarreia. Por quê, Nô? Porque o abacate tem gordura e gordura é laxativa. Então, não vão sair usando todas as informações que estão aqui. Vamos usar precisão. Dentre essas possibilidades, quais que se encaixam melhor para o meu paciente. Além do abacate, do pepino, da couve, limão, cenoura, que também pode usar abóbora e a batata, o que vocês podem usar para acidez é sempre lembrar que eu tenho que acalmar esse tecido. Se eu vou acalmar, eu posso trazer um chazinho de camomila, de calêndula, posso trazer espinheira santa, aguaçatonga. A única questão da aguaçatonga é que como ela aumenta a estamina, não é legal se a pessoa também tem rinite, tá? Senão piora. Nutri, vou usar aqui gengibre, canela? Não, porque já tá irritado, machucadinho. E as especiarias, elas são mais quentes, né? Então elas, apesar de não ter a ver com o pH, mas elas não vão ser tão bem-vindas se a pessoa está com crise. Não use lavanda e alfazema nem na tintura, nem nos chazinhos, porque ela acaba sendo prejudicial para a acidez. Ela vai ser boa se o pH tá alto demais. Bom, e se for ao contrário, se esse paciente tiver alcalino demais, aí usa as estratégias opostas, né? Eu vou colocar um chá verde, vou colocar as frutas cítricas, o cafezinho, com moderação também, dependendo do gene do CYP1A2, dependendo se a pessoa for muito ansiosa, daí a gente vai cuidar também. A maçã com casca também. Suplemento também, gente. Vocês já devem ter ouvido falar, o pessoal que vai tomar sal de frutas ou vai comprar pronto ali na farmácia, que eles usam muito carbonato de cálcio e hidróxido de magnésio. Uma das estratégias interessantes que vocês podem usar é que vamos supor que vocês precisam dar um suplemento para um paciente que não vai caber em cápsula. Vocês vão fazer em sachê. Então, não vai dar para usar cápsula gastroresistente. Como que a gente pode fazer para não cair mal no estômago de alguém que está com ele ácido demais? Posso colocar o carbonato de cálcio, mais ou menos 200 a 350 miligramas, junto na formulação, porque daí como vai ser sachê, vai diluir numa aguinha, quando tomar esse carbonato vai conseguir proteger desse efeito maléfico. Só que você não vai fazer isso se a pessoa precisa de cálcio e por algum motivo você está entregando, seja pela osteoporose, seja para a parte de movimento peristáltico do intestino, seja pelo que for que você vai colocar cálcio, não vai me colocar cálcio numa cápsula que não é gastroresistente ou num sachê para quem está alcalino demais, porque o efeito é o oposto. Aí eu vou deixar muito alcalino. E se está o pH no coprológico acima de 7,5, aí eu não quero ficar entregando. Então, daí vocês vão dar de outra forma esse cálcio. Vai ser o cálcio quelado, por exemplo, e não o carbonato. Se a gente for falar de chazinhos digestivos, hortelã é super digestivo, só não é indicado para quem tem refluxo, senão piora, tá? Porque ela ajuda na musculatura e o refluxo tem problema na musculatura. Então, se eu relaxo e eu tenho refluxo, fica mais fácil de voltar esse alimento. Então, por isso que só no caso de refluxo que a gente não indica. Gengibre, ótimo para quebrar gases, mas ele solta, então é bom para quem tem intestino preso. Chá de camomila, ótimo para quebrar gases, mas ele constipa, então é bom para quem tem diarreia. Concluindo o que a gente está falando aqui, pontos principais. Exame microbiológico funcional e microbiota vão ser importantíssimos para o paciente de síndrome do intestino irritável ou que traz as demandas de flatulência, de diarreia crônica, de constipação crônica, de problemas de memória e de alergias de pele. São os principais indicadores. A gente também consegue ver mudança na microbiota para pacientes de quimioterapia. É muito interessante porque a gente consegue avaliar também se tem bactérias que vão predispor a um câncer de colo de intestino ou um câncer de pulmão, principalmente na quimioterapia, que esse câncer pode estar se proliferando. Então, fazer o exame da microbiota vai ajudar na prevenção e no tratamento. Eu tive pacientes que eu já tive que falar para o médico, vamos antecipar o PET scan aí, porque apareceu as fusobactérias aqui, eu tô com receio de estar aparecendo câncer ou no pulmão ou no intestino, né? E aí faz o exame, infelizmente deu, outros não, outros a gente consegue trabalhar com a prevenção, não chegou ao ponto de precisar de tratamento. Sempre associe os sintomas com o que deram nos exames. Não tô com segurança ainda. Anota o sintoma,
anota o que deu fora do padrão, tanto no coprológico quanto na microbiota, e vai aos pouquinhos fazendo os cruzamentos com eles. O equilíbrio dessa microbiota, ela vai ser importantíssima, não só da variedade, da alfa-diversidade, por exemplo, como também os específicos, de não estar alto demais, por exemplo, Clostridia, não estar baixo demais, por exemplo, Akkermansia, e não só da variedade dele. As proporções são muito importantes, que é onde a gente vai ver no exame de microbiota. Probióticos e a alimentação vão contribuir para essa gestão, mas cuidado com riscos, igual a gente viu na aula de estabelecer prioridade. Deu sangue, deu excesso de inflamação, é importante levar e indicar para o gastro quando vocês percebem que está saindo do controle, onde só a alimentação e o estilo de vida podem contribuir, tá? A saúde das pessoas é muito importante. O cocô que está de fita, sangue, vamos precisar fazer uma colonoscopia para entender o que está acontecendo, né? Manchas na pele, avermelhadas ou esbranquiçadas, às vezes pode ser um problema celíaco. É importante mandar para o gastro para poder investigar e aprofundar. Dor intensa, sangue, não deixem passar batido.